Olá, essa noite recebo Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, o maior e mais completo centro de desmontagem veicular do Brasil. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Você tem uma história muito interessante. Começou como catador de lixo e agora tem uma empresa de desmonte de veículos. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, boa noite. Eu que agradeço o carinho, a gentileza do convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, minha história é muito simples. O Brasil é um país de oportunidades, é um país empreendedor, é um país que tem oportunidade em todos os cantos. Depende para onde você está olhando, depende do ponto de vista. E eu aprendi muito cedo que se você, em vez de lamentar, você olhar ao lado e se movimentar, você vai encontrar uma oportunidade. Então essa coisa de ir para o lixão, de catar lixo, cara, reciclagem. Reciclagem é uma coisa de primeiro mundo. Talvez eu tinha observado lá atrás que é tão simples e que qualquer um pode fazer. Eu observei que podia reciclar no lixo e fui catar latinha. Eu já ganhava dinheiro catando latinha. As pessoas ficam entendendo assim, olha, precisa pensar em alguma coisa, numa tecnologia, numa inovação, abrir um negócio, pegar investimento. Não, cara, qualquer coisa que você fizer, que você se movimentar, você ganha dinheiro. Você teve investimento para começar? Alguém investiu em você, apostou em você? Um pão com mortandela. O cara me alimentava e eu fazia o resto. Nenhuma ajuda, né? Não precisa, porque na realidade, se você quer uma ajuda, ela tem que partir de você. Nós somos autossuficientes, nós podemos nos ajudar. Você se alimenta com o que for possível, com o que estiver disponível, e eu comi o que estava disponível, inclusive o que eu achava no lixo, que não é vergonha nenhuma. E lá tem muita coisa que se joga fora, que é possível se alimentar com aquilo. Eu me alimentava com aquilo, me fortalecia, e com aquilo, com a resistência física, eu começava a me movimentar para fazer alguma coisa. E catar latinha, fazer reciclagem, ajudar um pedreiro, fazer mão de obra simples, todo mundo pode e é o suficiente para você começar. E dali você dá o próximo passo para a direção que você quiser, é só ajustar as velas. Eu só fiz isso. Agora, você é a maior empresa deste ramo no Brasil, né? Quanto você fatura por ano? Olha, nosso faturamento, em 2014, nós tivemos um probleminha. Nos abalamos um pouquinho nesse período aí dessa crise de governo, né? Mas o nosso faturamento médio é de 50 milhões. Tá. Me conta um pouquinho da história da sua infância. Olha, a minha infância foi fantástica. Eu vim para São Paulo cedo, fomos morar numa favela. Perdi minha mãe com 8 anos, mas eu já tinha minha personalidade formada. Tive a educação que eu acho que todo brasileiro que tivesse a oportunidade de ter a educação que eu tive era um privilegiado. A minha mãe me empoderou. A minha mãe melhorou minha autoestima. A minha mãe me fez acreditar que para eu ter sucesso, para eu conseguir as coisas, só dependia de mim. A minha mãe me fez acreditar que ser pobre não era um problema e que ser negro era um privilégio. E a minha mãe até dizia que eu era bonito. A minha mãe era Ela tinha fantástica. razão, tá? Então... Ela tinha razão. Então, quando a mamãe faleceu, eu já estava pronto. Pronto aqui, ó, mentalidade positiva, jeito de pensar. Eu já acreditava que, além de fazer para mim, eu podia ajudar o próximo. E eu venho fazendo isso a vida inteira, com a maior facilidade do mundo. Geraldo, você acabou de nos dizer que você era pobre e é negro. Você sofreu algum tipo de preconceito? Não que eu tenha percebido. Porque eu acho que o preconceito começa na sua cabeça, quando você acredita que é menor. Quando você acredita que você é igual, quando você não deixa que as pessoas façam a sua cabeça, entendendo que ser negro é um problema, que ser pobre é um problema, que você vai ser discriminado, isso vai criando uma mentalidade negativa e a pessoa mal olha para você, você já começa a achar que ela está discriminando você. Se você já nasceu com outra mentalidade, já foi educado com outra mentalidade, como a minha mãe fez comigo, na autoestima, já entendendo que era bacana ser negro, que era um privilégio, e eu realmente sempre achei e continuo achando que é um privilégio. E o pobre é uma condição que você pode mudar. Cara, nada que o trabalho não se sobreponha à pobreza. A riqueza você pode gerar a partir do trabalho e da saúde. O negro tem uma saúde de ferro. Então, se ele estiver disposto e não ficar acreditando que ele é menor, ele vai à luta e ele vai superar todas as possibilidades de discriminação que puder estar em volta dele. Eu sempre achei para mim, não acho que ninguém está errado
em pensar diferente, mas eu sempre pensei o seguinte, que era um privilégio. E eu continuo achando que é, e eu toquei a minha vida inteira dessa forma. E quando eu fui arrumar o meu primeiro emprego, achavam que eu iria ter problema por causa da cor. E essas pessoas que estavam lá, brancas, inclusive de origem, tinha até judeus, esses caras me deram oportunidade, esses caras me trataram, me educaram profissionalmente e são meus amigos até hoje. Olha, se eu tivesse mentalidade... É uma coisa de cabeça, né, Geraldo? Porque, por exemplo, é a mesma coisa de eu achar que eu sofro um monte de preconceito porque eu sou mulher. Né? Sou mulher, então vou ganhar menos, vou conseguir menos. Se você coloca na sua cabeça que você é competente, que você vai conseguir as coisas, você vai embora. Essa é a minha opinião também. Olha, a mulher fala que ela é sexo frágil. Onde arrumar nessa conversa? Você depende dela para nascer. Depois, você depende dela para poder se motivar de manhã e se relacionar. Depois, você depende dela porque ela manda na gente muito. Tá certo? Tenta. E manda manda a vida inteira. E há pouco tempo atrás, quem mandava no mundo era uma mulher negra. Porque vocês não tenham dúvida que a Michelle mandava no Obama. Então, assim, e as pessoas só veem o copo meio vazio. Cara, olha o copo meio cheio. Olha como o mundo mudou. Nós estamos no século XXI e as pessoas precisam parar de falar dessa coisa de intolerância, discriminação, fragilidade feminina. Cara, vem para a vida real, isso já é passado, as pessoas estão carregando ainda a carruagem, tipo assim, cara, larga isso é coisa lá de trás. O mundo mudou e a mentalidade das pessoas ainda conseguindo, ainda continua insistindo no ponto negativo. Tanto assim, Geraldo, que aqui no Brasil nós temos, além do Dia da Mulher, o Dia da Consciência Negra, né? Que é uma coisa a ser comemorada. Agora, ninguém fala no Dia do Homem. Existe o Dia do Homem, é dia 15 de julho. Você já viu alguém comemorar o Dia do Homem? Olha, eu particularmente sou contra tudo que se refere a separar as pessoas. Consciência negra. Então, o branco tem uma consciência diferente, o amarelo... Não, consciência é consciência. As pessoas ficam criando títulos, criando divisão, criando discriminação. Quanto mais você criar leis, quanto mais você criar separação, quanto mais você criar movimentos para separar as pessoas, pior. Olha, empreendedorismo, afroempreendedorismo. Não, empreendedorismo. Por que afroempreendedorismo? Olha, cara, juntos, nós precisamos parar de separar as pessoas e de achar que a cor A, a cor B, esquerda, direita, centro. Gente, raça humana, pessoas. Olha, opção sexual, opção religiosa, liberdade do indivíduo. As pessoas precisam vir para o século XXI. Parar de ficar pondo rótulo. Eu não faço rótulo nas pessoas. Para mim, as pessoas são boas, até que me prove o contrário. Eu gosto das pessoas boas. Quando prova o contrário, eu dou uma segunda chance, porque nós somos imperfeitos. A segunda chance eu já não sei se eu dou, mas a primeira eu dou sempre. Geraldo, você, essa empresa que você construiu, ela, enfim, ela atuou num ramo que tinha a ver com a sua infância, né? Sim e não. Sim, porque é uma reciclagem, por você coincidência, por coincidência. Por coincidência, eu catava latinha e agora mudou o tamanho da lata. Tá. Você acha que esse tipo de área aqui no Brasil tem futuro? Você estava há pouco comentando sobre os Estados Unidos. Nós temos um faturamento médio de 50 milhões, que parece ser um troço assim gigante, e nós somos número 1 do nosso segmento no Brasil, mas nós somos... Isso, você fica até acanhado de falar isso num país tipo Estados Unidos, no Japão. Nos Estados Unidos, uma empresa líder nesse meu segmento fatura 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de 6 dólares? 6 bilhões de dólares. Ou seja, empresa? Uma empresa que chama Érica aqui. Ela é a maior nos Estados Unidos. Já tiveram aqui conversando conosco. Nós somos um modelo que eles nem aperfeiçoaram para ficar como nós, né? Porque o deles é menos... porque as leis no Brasil, a regulamentação é mais exigente com relação a esse segmento por conta da facilidade que tem de ter roubo alto, de ter ilegalidade, de ter informalidade. Então, no Brasil, existe regulamentação e leis muito rígidas para isso. Então, aqui, nos obriga, por conta disso, eu acho até positivo, que nós façamos de forma melhor do que se faz lá fora. Porque lá fora, eles têm uma outra visão para esse tipo de segmento. Então, ou seja, se você quiser se formalizar, eu falo isso abertamente para quem quer. Cara, venha conhecer o segmento, tem espaço para todo mundo. Nós não exploramos nem 10% da capacidade que tem o segmento de crescimento. E tem um espaço enorme. Nos Estados Unidos, ele está entre as 20 maiores da economia.
Será que o brasileiro tem uma mentalidade de não reciclar as coisas? O que jogar é um erro. tudo fora? Mas o que é um erro, porque pode ser assim, isso? precisa voltar a refletir sobre reciclagem. Porque tudo se aproveita. Por que você vai reconstruir uma peça de aço, de ferro, uma coisa fundida, uma peça automobilística? Olha o que a natureza tem que sofrer para você construir aquilo. Cara, você tem isso pronto. Recicla. Aproveita tudo que deveria ser reciclado. Até porque as pessoas estão falando Isso é uma de tecnologia, questão de educação? em drone. É educação? Você acha que é uma educação para reaproveitar as coisas que você já tem ou dar um fim melhor para elas? Tem um pouco a ver com cultura e educação. E principalmente com consciência. Cara, você tem consciência de cuidar da natureza. Reciclagem é uma das ferramentas mais fortes que tem quando se fala de meio ambiente. As pessoas falam de meio ambiente e jogam cigarro na rua, jogam chiclete no chão e não querem reciclar e jogam tudo no lixo. Cara, você fala de meio ambiente, todo mundo quer defender o meio ambiente, mas faça isso dentro de casa. Limpa. Faça isso no seu toalete. Tenha esse cuidado no seu toalete. Reaproveita a água que você toma. Tem tantas maneiras de se reciclar e eu sou muito orgulhoso de ter uma atividade que é a própria reciclagem. Eu vou te fazer uma pergunta, já, mas você vai responder no próximo bloco. Você recicla água na sua casa? Espera um segundo, tá? Daqui a pouquinho, show business aqui na Band. Te encontro já. Estamos de volta com a entrevista do empreendedor e fundador da JR Diesel. Geraldo, te desafiei no bloco passado sobre o que você faz com a sua água. Você recicla, de alguma maneira, a água em casa? Eu tomo banho no balde. Como assim? Você tem aqueles baldes plásticos práticos, você põe embaixo do chuveiro e abre, né? Enquanto a água aquece, já cai ali. Depois você entra naquele balde que te cabe tranquilamente e se banha. Depois você pega essa água e se utiliza na privada e no quintal. Nós reciclamos a água do banho. Dia? Todos os dias. Família? 2 vezes por dia. 2 vezes por dia? Família, os filhos, os netos, todo mundo toma banho utilizando um balde do lado. O que mais você recicla? Tudo. Por exemplo, eu já aprendi a reciclar quando era pequenininho. Nós íamos para resto de feira e pegava o que sobrava na feira. O agronegócio é fantástico. Isso joga-se muita coisa que poderia ser aproveitada fora. Que problema tem você pegar a abobrinha que estragou um pontinho e tirar e aproveitar o resto? Eu aprendi a reciclar com a minha mãe quando eu era pequeno. Tudo se aproveita, tudo é possível se aproveitar. No lixo, quando eu achava as coisas para comer, você pega um queijo desse tamanho e tira a pontinha e lava. E queijo é queijo. Eu aproveitava isso e eu comia. Agora eu vou na casa de uns amigos bacana e tem um queijo cheio de coisa verde dentro. Aquilo é feio. Meu queijo era ruim, limpinho. Né? E cheira ruim, né? Exatamente. Então, ou seja, gente, dá para se reciclar tudo, dá para se aproveitar tudo. É muito mimimi, é muita coisinha. Cara, aproveita, recicla, relaxa. Mas concorda comigo, é uma questão de educação, né? Olha, de atitude também. Porque é muito fácil você ficar criticando. É muito fácil você ficar... Tudo você acha complicado, tudo você acha que o governo tem que fazer, que o outro não fez e que as empresas deveriam ter comportamento A, B, C, D. Cara, faça você. Parta de você. E pare de achar o que esse Brasil, no final, pode fazer por você. O que você pode fazer pelo seu país? O que você pode fazer pela sua cidade? O que você pode fazer pelo meio ambiente? Você, se todos nós assumirmos a responsabilidade individualmente, nós construiremos não só um país, mas um mundo melhor. Mas tem que partir individualmente de cada um de nós. Para de terceirizar o problema. Mas você acha que se tivesse, sei lá, um capítulo ou uma aula específica nas escolas públicas, não poderia ajudar? Porque não é todo mundo como você. Olha, eu chamo de mentalidade positiva. O tempo todo que você tiver oportunidade, eu faço isso o tempo todo. Eu procuro passar para o outro o quanto é fácil, o quanto é possível para mim, e ele é meu semelhante, não pode ser difícil para ele. Mas eu sou de origem de favela, perdi a minha mãe com menos de 8 anos, eu trabalhei no lixão, já tinha emprego sacando carvão com 8 anos de idade, e eu nunca fui um problema. Olha, a minha pele negra, eu sou apaixonado por mim. Assim, não era um problema. É testigo. Geraldo, já existem cotas para pessoas negras. Você acha que deveria existir também cotas para cotas sociais? Olha, na realidade, eu sou contra cota racial. Tudo que se divide as pessoas, eu sou contra. Eu sou a favor de cota, sim, mas cota social.
Precisa dar oportunidade para quem quer estudar, para quem quer fazer as coisas, para quem quer trabalhar e não tem oportunidade. Como é que você consegue oportunidade? Conseguindo pontuação naquilo que você se propôs a fazer. Estuda, faça treinamento, faça curso. Para entrar numa empresa pública, numa empresa privada ou para entrar numa escola, você se dedique a se preparar para aquilo. Agora você conseguiu nota, mas você não tem o recurso, então você merece uma bolsa. Cota social. Agora, não pela sua cor de pele, sim pela sua dedicação, pelo seu esforço. As nossas universidades tinham que ser pagas, porque 70%, 80%, 90% de quem estuda em universidades federais, estaduais, podem pagar. E exatamente. Os que não podem pagar, só com cota não é o suficiente. Mas se os que pudessem pagar, pagassem, nós teríamos estrutura suficiente para dar oportunidade para quem não pode pagar, independente da cor de pele do cara. Geraldo, na sua opinião, o que impede o governo brasileiro de instituir esse sistema? Universidades pagas. Patriotismo, boa vontade, humanidade. Mas o que falta? Tudo, essas três coisas? A atitude do brasileiro em impor gestores que pensem no Brasil e não no próprio umbigo. A atitude do brasileiro em fazer escolhas de gente competente, eficiente e que sejam patriotas, que queiram melhorar o país e não melhorar o próprio bolso ou o próprio umbigo. Que esteja preocupado com os brasileiros e não com os seus próprios interesses ou com um grupo menor. Escolher. Não tem como você fugir de política. Então, quando você tiver a oportunidade, faça as melhores escolhas. Essas pessoas vão interferir na sua vida. Você pensa em fazer política? Olha, eu sou mais... Eu teria a oportunidade de ser político, mas eu curto mais os movimentos. Porque nos movimentos, você não precisa ficar esquerda, direita, liberal, não liberal. Cara, nos movimentos de patriotismo, eu sou um patriota, eu sou apaixonado pelo meu país. E o que eu gosto das pessoas, eu não separo as pessoas de esquerda, de direita, de cor, de nada. Então, eu me sinto muito mais à vontade no movimento Nem pelo de país. sexo, né? Não, nós somos iguais, nós temos que respeitar o nosso semelhante como ele é. E o ser humano é diferente, nós somos diferentes. E viva as diferenças. Todos nós somos diferentes, é um jeito diferente de pensar, o DNA é diferente. Respeite o outro do jeito que ele é, conviva com o outro. Se você aprender a conviver com o ser humano, você vai ser mais feliz, você vai ser um ser humano melhor. Então, na política, eles ficam dividindo partido A à esquerda, partido B à direita. Não, são pessoas. Você é do bem, então seja bem-vindo. Você é do mal, então vamos ver se a gente consegue melhorar você? Você tem um programa, vamos examinar para ver se ele é bom. Sendo ele o que for, né? Você é do partido X, construiu a ponte 30%. Eu sou do partido Z, agora eu vou terminar a ponte. Vou derrubar a ponte que você fez. E o meu país? Que falta de patriotismo é esse? Que falta de consciência é essa? Você tem um projeto bacana, eu não vou aprovar porque o seu partido não é o meu? Isso é um país dividido em dezenas de partidos. Agora, vamos ser justos, isso não acontece só no Brasil, né? Infelizmente, mas assim, não importa o que acontece lá fora, você consegue melhorar a partir de você o que acontece aqui, à sua volta, dentro da sua possibilidade. E no Brasil, nós somos privilegiados. É o único país que o único problema que ele tem é gestão pública. E é a única coisa que nós temos liberdade de mudar. Porque quando se fala em igualdade social, quando se fala em igualdade, a única coisa que o poder é o mesmo é o voto. Então, use o poder que você tem e faça melhores escolhas que você muda seu país. Vamos agora falar de um outro lado, Geraldo. Você tentou algumas coisas na sua vida que não deram certo. Aqui eu estou vendo... Várias. Você vai... Conta um pouquinho sobre fracassos também. Olha, eu nunca tive um fracasso, eu tive tentativas. Ai, que bom! Porque assim, eu acho que o fracasso é quando você desiste. Eu nunca desisti. Eu jamais desisto, eu sempre acredito. E eu sempre acredito e eu sou prova viva que Deus não sacaneia ninguém. Acontecem determinadas coisas no seu caminho que são degraus, as pessoas acham que são obstáculos. São pontes, as pessoas veem de ponta cabeça e acham que é muro. Cara, acredita. Deus te protege o tempo todo. Então, quando te acontece alguma adversidade, algum contratempo, faz parte do seu crescimento. Uma criança, para andar, precisa cair primeiro, precisa de anticorpos. Eu comi no lixo, comi o que eu achava, vivia dentro da minha possibilidade. Mas pensa num cara que tem anticorpos. Eu sou saudável, porque eu tive a oportunidade de passar por coisas que outras pessoas talvez não tenham passado. Eu sou feliz, porque eu sempre somei a positividade, eu sempre vi o copo meio cheio. Então, tudo que vem para mim está acrescentando. Então, quando eu tenho um problema que falta o dinheiro é o menor dos meus valores. Eu tenho um livro, estou fazendo o segundo livro, chama-se Valores. As pessoas estão perdendo a referência de valores. Quais são os seus valores? O que você chama de valores? A sua base, a sua família, sua credibilidade, espiritualidade, relação com as pessoas, respeitar o próximo. Valores. Aí você
tem engajamento, determinação e vai ser produtivo. Por consequência, você ganha dinheiro. Sabe o que eu vou te perguntar? Mas já, sobre palestras que você dá nesse sentido. Você dá palestras, você entra nesse campo, porque, enfim, isso daí ajuda muito. Mas espera só um pouquinho. No próximo bloco tem mais conversa com Geraldo Rufino. Voltamos com Geraldo Rufino, empreendedor e fundador da empresa de reciclagem de caminhões. Geraldo, você dá palestras nesse sentido? Você consegue passar essa tua ótica positiva para outras pessoas? Sim. As pessoas chamam de palestra. Eu faço isso naturalmente, assim, eu tenho até uma certa frequência, né? Tanto palestra corporativa quanto... Você acabou de fazer agora aqui no programa. Olha, eu sou um positivista nato. A minha mentalidade é positiva desde pequenininho. Eu só acredito na positividade, eu só acredito no bem. Então, o que acontece? Para você passar isso para as pessoas, para mim é muito fácil. Para eu fazer uma palestra, eu não uso PowerPoint, eu não uso recurso, eu não uso equipamento. Eu uso a verdade, a energia, a positividade. E é muito fácil você fazer isso ao lidar com as pessoas. Porque você acredita. É de verdade, você fala o que você pensa, o que você sente, e é possível você fazer isso sem ofender ninguém. Até porque eu não tenho por que ofender ninguém, porque para mim todas as pessoas são boas. Eu não consigo ver alguém pior ou melhor, eu vejo as pessoas diferentes. Até elas provarem o contrário ou não? E porque assim, ela prova o contrário naquele quesito, naquele ponto. Cara, se ela não insistir naquele ponto, dá uma chance, e vamos ver agora no outro. Quando você comete um erro, o que as pessoas precisam analisar na outra é o seguinte: todos nós somos suscetíveis a erros, porque nós somos imperfeitos, graças a Deus. Então, se você cometeu um erro, e você não insistir no erro, por que você não te daria uma outra chance? Você só não pode persistir no mesmo erro. Então, eu acho que as pessoas, as melhores pessoas que eu conheço, que convivem comigo e que eu preparo profissionalmente, na minha convivência profissional, são pessoas que cometeram mais de 10 erros. Esses são os melhores. Porque pelo menos não repete ou repete. Toda criança saudável que corre é porque ela já caiu algumas vezes. Quantos filhos você tem? 3. 2 meninos e uma menina. E que futuros você vê para eles nesse país? O melhor possível. Quando você tem um problema no país, meus filhos aprenderam, como eu, muito cedo, a encarar o problema. Quando você está num país que tem um problema, você encara o seu problema. Não adianta você trocar de país, porque quando você muda de país, você leva você. O problema está dentro de cada um. É o seu jeito de pensar, o seu comportamento, a sua atitude é que trilha, é que faz a sua vida, é que constrói o seu futuro. Então, quando você muda de país, se você não mudar de mentalidade, não mudar de atitude, não mudar de procedimento, não adianta, o problema continua, porque o problema está dentro de cada um de nós. Nós somos geradores de problema. Agora, no Brasil, tem muitos problemas para você ser empresário, né? Empresário Sim. É considerado quase um herói aqui. O que o Brasil precisa fazer para facilitar a vida de quem quer empreender? Simplicidade. Tirar menos burocracia. No Brasil é muito difícil você empreender porque o governo, a gestão que nós temos hoje, ao invés dela criar facilidade no empreendedorismo, que é o gerador de oportunidade, de riqueza, que daí sai a desigualdade, à medida que você gera riqueza, você acaba com a desigualdade. Em vez de você ficar preocupado em combater na ponta, vai na origem. Como é que você combate a desigualdade na origem? Gerando oportunidade através de estudo, de educação e trabalho. Se você tiver educação e empreendedorismo, você transforma o país. Isso é feito através dos empreendedores, dos brasileiros que acreditam, mas que têm dificuldade em fazer. Muda os gestores. Trabalhistas, tributárias. Voltamos para a política. Você muda gestores, põe gestores que conhecem a vida real e que não vivem só de discurso, que você muda o país. Gestores que conhecem a vida real, que sabem realmente o que acontece aqui fora. E não um cara que vai para lá e não tem noção do que é produtividade aqui. O cara que nunca gerou emprego, que nunca gerou oportunidade. Quando ele vai para lá, ele não conhece nem o país que ele vive. Ele não conhece a vida real dos brasileiros. E ele passa para lá e passa a fazer leis atrás de leis, regulamentação atrás de regulamentação, cria uma burocracia absurda, depois ele cria controles, procedimentos, agências, e isso aqui virou uma bolsa absurdamente inviável para você carregar, para você empreender, por causa da quantidade de burocracia.
Você acha que os políticos deviam de passar por uma reciclagem também? Existe como fazer isso? Olha, os políticos da velha guarda, eles são tão viciados nisso que já estão na zona de conforto. Então, no meu ponto de vista, o que precisa reciclar é a política. Precisa reciclar... As pessoas. Eu não digo que tem que tirar tudo que está lá, eu digo que precisa reciclar. Lá tem gente boa, mas tem uma maioria que, talvez nem por maldade, mas estão tão acostumados no modelo que eles acham que está certo, que não renova. E precisa renovar. Para renovar, precisa reciclar. Ou seja, precisa tirar a maioria, deixar uma minoria que são bons e renovar. Aí o Brasil vai mudar. E na hora de renovar, essa responsabilidade é nossa. Eu peço que as pessoas não fujam da responsabilidade. Não anula voto, não foge da urna, não foge da pesquisa. Não ache que não é problema dele. Assuma a responsabilidade que nós mudamos o nosso país. O que você acha da fake news? Quer dizer, você vai se informar na internet e dá com um monte de notícias falsas. Olha, eu acho assim, por mais que tenha notícia, que tenha blá, 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 nós não podemos deixar de acreditar nas pessoas e a nossa população não é burra. As pessoas acham que as pessoas simples, que as pessoas que moram na favela, a pessoa que mora nas periferias são burras. Isso é um equívoco. Essas pessoas são inteligentes. As pessoas ficam mostrando na favela um ou dois cidadãos ou 10 cidadãos que descem com a arma nas costas. Mas eles esquecem de mostrar 100 em seguida que desce com marmita nas costas. As pessoas são empreendedoras, são trabalhadoras, são pessoas que tocam o país e eles têm a mesma inteligência que nós. Então não subestime, ele vai saber olhar no seu olho e vai saber se você está falando a verdade. Independente de fake news, independente de notícia, a hora que ele for falar com o cidadão, a hora que chegar na hora do vamos ver, que você precisa fazer um discurso, se você olhar para a cara do eleitor, ele vai conseguir olhar nos seus olhos se você é verdadeiro ou não, independente da instrução ou da condição social dele. Você daria o mesmo conselho para quem quer empreender? É o mesmo conselho. Você não pode deixar de acreditar no ser humano. Você não pode deixar de acreditar nas pessoas. Você tem uma fé, nós temos fé. Cada um escolhe a religião que quer, eu acho que todas são boas, mas você precisa exercer a fé. Você precisa acreditar. Acreditar que existe uma energia divina, que essa energia nunca vai te sacanear, Deus não sacaneia ninguém, e que aqui embaixo tem a semelhança dele, que é o ser humano. E você precisa conviver e acreditar em alguém. À medida que você acredita, você vai passar a acreditar em você. Quando você acredita em você, você vê que você é a semelhança divina e que você tem poderes de fazer da sua vida o que você quiser. E você começa a ser protagonista do seu próprio destino. Você constrói a vida que você gostaria, que você sonha. É possível a partir de você. Acredita e vai. É possível. Se você não tem investidor, vai investir no CNPJ do outro. Começa. Como é que você, Geraldo, se vê daqui a 10 anos? Feliz. Empresarialmente e também aqui no Brasil, no contexto brasileiro. Eu vivo um dia de cada vez. Como é que eu me vejo amanhã? Então, planejamento... Meu planejamento está muito baseado em superar o que eu fui ontem. Ontem mesmo. Tipo assim, o que eu consigo melhorar hoje como ser humano? O que eu consigo fazer melhor hoje para mim e para o próximo? Mas na sua Como é que eu empresa, consigo evoluir? especificamente? Então, se eu crescer como ser humano, eu vou ser bom em qualquer coisa que eu fizer. Se você tiver um raciocínio... Quantos funcionários você tem? Eu tenho 100 e poucos funcionários, mas é o seguinte. Aquilo para mim é extensão da família. Eu cuido daqueles caras, eu jamais deixaria essas pessoas na mão. Eu gosto das pessoas e eu acho que eu não faço mais que obrigação em dar um passo e esticar a mão e trazer mais um, em puxar o próximo. Nem que seja por inteligência, você precisa pensar nos outros. Então você precisa ter a responsabilidade de fazer planejamento e pensar muito além do seu umbigo, pensar muito além de você. Então, por isso que eu estou te perguntando, nesse planejamento de 10 anos, como é que você vê a sua empresa? Gerando muito mais oportunidade, porque nós temos um mercado enorme, nós temos um potencial de crescimento absurdo. E qual que é o foco disso? Por que crescer mais? Por que ganhar mais? Por que expandir? Por que investir? Porque eu acredito no Brasil e eu acredito que quem faz a mudança somos nós. E para você buscar igualdade, você busca gerando oportunidade. Eu tenho muito orgulho de ser um gerador de oportunidade, um empreendedor, um cara que trabalha para gerar oportunidade para o outro. E nós temos um gancho enorme agora que já começa em 2018. 2018 já começou, em novembro o país já começou a reagir. E as pessoas ainda estão esperando o carnaval. Cara, pare de esperar o terceiro, faça você, comece agora, comece a se virar, a empreender, a produzir mais. É possível fazer, as pessoas precisam parar de olhar o problema, tudo é um problema. Toca uma musiquinha ou uma coisa que chama atenção na TV porque vão anunciar uma desgraça, o cara só vai para frente da TV. Cara, por que se uma desgraça te chama tanta atenção? 80% do Brasil funciona, 80% do Brasil dá certo.
O que está desequilibrado é 20%. Por que as pessoas insistem em olhar os 20%? Isso aqui é o melhor lugar do mundo. Vamos olhar a parte que funciona. O agronegócio, nós produzimos comida para o mundo. Nós somos felizes, nós temos carnaval, nós somos gente do bem, nós não temos terrorista, nós temos a natureza a nosso favor. O que deu errado no Brasil, então? As escolhas, as pessoas escolheram mal os gestores e os gestores conseguiram desorganizar o país, a economia, tudo, através de uma política feita para si mesma, feita por um grupo. Se Geraldo, ajustarmos a política, nós ajustamos o Brasil. Vou ter que encerrar essa entrevista, mas foi muito boa. Obrigada por esse sopro de otimismo. Acho que as pessoas vão sair mais felizes tendo visto o programa. Eu agradeço a oportunidade. Queria até pedir para as pessoas, gente, é o seu país, é a sua segunda mãe. Cara, você não acredita na sua mãe? Você vai abandonar a sua mãe? Você vai mudar de mãe nessa altura do campeonato? Cara, é a sua mãe, é o seu país. É aqui que você nasceu. É aqui que você tem que cuidar para você e para os seus. É a sua pátria, patriotismo. À medida que essas pessoas ficarem patriotas e resolverem cuidar do país, não é meia dúzia de maus gestores que vai nos impedir de transformar isso aqui no paraíso que nós merecemos. Olha, Essa Geraldo, é a nossa se você pátria. fosse candidato, você já tinha meu voto pelo menos, tá? O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!